Então, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a todos que assistem ao canal que aulas anteriores vocês podem pegar nesse site que está apresentando aqui, www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Esse site aí, ele vai abrir uma página que vai mostrar para vocês todos os nossos vídeos e você vai poder fazer a seleção daquele que você quiser, bastando dar um clique na imagem aí, na capinha do vídeo, e você entra direto no YouTube no vídeo correspondente, tá legal? Então não deixe de assistir as primeiras aulas, que são muito importantes, uma é base da outra, né? Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de um curso de operação CNC para máquinas em geral. Eu lembro que operar uma máquina é o mesmo que dirigir um automóvel. Você não pode ter medo, tem que ter conhecimento, responsabilidade e saber o que está fazendo. Então, quando você pega uma máquina na mão, você tem que estar treinado, tem que estar habilitado, saber o que está fazendo. Daí para frente, tomando os cuidados necessários, só o fato de você estar habilitado, você vai saber os cuidados necessários que tem que ter para fazer um trabalho numa máquina CNC. Tá legal? Então, o nosso curso de operação, logicamente nós não temos uma máquina aqui, mas ele vai ser completo, com todas as dicas de como operar, nós vamos ter imagens e tudo mais. Vai ser um bom curso. Espalhem aí para os seus amigos, para o pessoal que trabalha com você, para o pessoal que estuda com você. Nosso objetivo é divulgar conhecimento, não tem nenhum objetivo financeiro. Eu faço esse trabalho voluntário, não ganho nada com isso. E se você se inscrever no canal, você está incentivando eu a fazer mais desse trabalho. Por quê? Porque eu estou vendo que está tendo resultado, o pessoal está gostando, está vendo, está dando o seu like, está se inscrevendo. Então é um trabalho que incentiva a continuar. Porque se a gente percebe que não tem muita adesão, lógico que tem um sentido de parar com isso, tá bom? Então se você está gostando, se você acha legal continuar, dá uma força para que a gente tenha esse incentivo de continuar com esse trabalho. Legal? Fica aí com mais uma aula e bom proveito. Iniciando a aula 3, vamos fazer uma pequena recapitulação no que nós falamos na aula 2, para o negócio não partir de um vazio, né? Para quem não assistiu a aula 2, né? Quem não assistiu, ainda eu sugiro que assista, tá? Mas para não ficar esse vazio aí, tá? Então o painel ele é dividido em 3 partes: a área operacional, a área de edição e a área de tela. Então, subindo aqui, ó, nesse painel eu tenho aqui a área de tela, tá? Essa área de tela é uma área que ela não tem influência nenhuma nos movimentos. Ela serve para você navegar nas telas, para você visualizar, você editar alguma coisa, ativar, desativar, ou mudar o formato do que você vai fazer e tal. É o que você vai trabalhar dentro das telas. Aqui nessa área de edição, é praticamente áreas de navegação, tá? Então você muda cursor de lugar, você trabalha com mouse. Você tem área aqui, por exemplo, você pode pôr um pendrive, ou você tem a disquete, tem o tempo do disquete ainda, tem comandos que tem entrada de disquete ainda, os mais antigos, a parte de teclado.
Então tudo que você apertar aqui não vai influenciar em nada, exceto se você digitar alguma coisa aqui na tela que comprometa, né? Claro. Mas não vai ter perigo de você digitar um negócio aqui, apertar uma tecla que a máquina vai sair andando. Agora, essa área de baixo aqui, a área de controle, sim, tá? É a área que todas as teclas, ela tem uma ação ou tem uma movimentação na máquina. O que seria ação? Ela trava ou destrava a porta, é uma ação. Acende ou apaga uma lâmpada, ela ativa ou desativa um motor, ela ativa um movimento, diminui ou aumenta o movimento, ela faz o programa ser processado e movimentação na máquina com o processamento do programa, ela faz um eixo se movimentar e assim por diante, tá? Então, nós dividimos em 3 partes, tá? Então nós vamos falar das 3 partes, nós vamos falar da parte de edição, da parte de funções de tela e da parte dos comandos operacionais. Uma operação de máquina nada mais é que isso, tá? Fora um conhecimento que o operador tenha que ter de desenho para ele entender a peça que ele está fazendo, instrumentos de medição que ele possa às vezes medir a peça, checar, conhecer ferramentas, que às vezes é o operador que monta, tem fábrica que não é o operador que monta a ferramenta, então ter conhecimentos de materiais que vão ser usinados, tal, seria uma tecnologia paralela, tá? Agora na parte de operação da máquina, o que ele vai fazer de aplicação da máquina, 98% está aqui, tá? Então está nesse painel, tá? Então agora, na aula de hoje, a aula 3, nós vamos falar desse painel aqui, o painel de controle operacional, tá legal? Então partindo daqui, né, nós temos aqui a área de controle de operação. Então tem um exemplo aqui, um comando Siemens 840D, na Solution Line, modelo Solution Line, e tem um comando Fanuc 180i, o modelo dele, tá? Vamos se basear aqui nesses painéis para a gente poder partir de alguma coisa, tá? Normalmente os painéis eles trazem as mesmas coisas, às vezes um tem alguma coisinha que o outro não tem e vice-versa, tá? Mas basicamente a maioria das coisas elas podem aparecer de forma diferente, mas estão todas mais ou menos naquela mesmo padrão que eu já falei até agora, tá? Parte de aqui no Siemens, ó, parte de edição, tá? Área de edição, funções de tela aqui e a área de controle operacional aqui. No Fanuc, ó, a parte de edição está aqui, funções de tela estão aqui, e aqui a parte de controle operacional, com mais algumas coisinhas aqui também, tá? Então, nós vamos trabalhar nesse sentido, na parte... Vamos esquecer o resto do comando, tá? Vamos ver o que cada coisa faz nesse painel operacional, nessa área aqui. Para Siemens, Fanuc e alguma coisa que tiver por aí, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Não se assustem, que é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou dar uma passada meio rapidinho aqui na área de cada um, só para a gente ver alguns detalhes, assim, a grosso modo, e depois eu vou detalhar tecla por tecla, tá legal? Então, como eu disse, vamos continuando. Eu vou apresentar alguns modelos de painéis com essa parte operacional, para a gente poder ter um pouquinho de familiaridade com eles, já começar a ficar mais observando a similaridade que existe entre eles e também se familiarizar com isso, mas depois eu vou detalhar tecla por tecla, tá? Então aqui tem um painel do CNC 840D da Siemens, né, usado em máquinas de centros de usinagem Heller. Eu tenho aqui o botão de emergência, os overrides, liga e desliga motores, liga e desliga refrigeração, aqui aquelas teclas operacionais, tá? Então essa área de operação. Essa área aqui, o que você mexer, vai fazer alguma diferença no movimento. Ou vai movimentar, ou vai parar o movimento, ou vai mexer no movimento, aumentando ou diminuindo, ou vai fazer alguma ação no movimento, liga a refrigeração, desliga a refrigeração, destrava a porta, para programa, dispara programa,
Então tem várias coisas aqui que influenciam na movimentação da máquina e nas ações que acontecem na movimentação, tá? Então isso aqui é um painel da Siemens. Isso aqui é um painel do Fanuc 180i para centro de usinagem também, ó, tem a emergência, liga, desliga motores, override de avanço e rotação, teclas de movimentação de eixo, seleção de eixo, aqui a tecla para automático, MDI, tal como o outro, tá? Então, a maioria das coisas que nós vimos no outro tem nesse aqui também, às vezes de um outro layout, né? Ou às vezes num outro formato, com um outro vocabulário, mas no fundo faz a mesma coisa, tá? Aqui, continuando, nós temos um outro comando Fanuc do 160i, está meio apagadinho aqui, mas dá para a gente observar. Essa aqui não está aparecendo as partes de botão de emergência, override, essas coisas, mas aqui está aquelas teclas operacionais. Então, tem aqui a seleção de eixo, que é a movimentação de eixo, movimentações de jogo, aqui aquelas movimentações automáticas, MDI, trava, destrava a porta, liga alguma coisa, desliga alguma coisa, coisa assim, tá? Então esse é o 160i da Fanuc. Aqui o 18i Fanuc, também é a mesma coisa, tem a seleção de eixo, aqui movimentação de eixo, movimentações de jogue, né? Aqui automático, MDI, toda aquela coisa, né, de bloco a bloco, tal, que tem trava, destrava a porta, e assim por diante. Então, também é a mesma, segue o mesmo padrão. E por último aqui uma parte que eu nem sei, para falar a verdade, de que comando é, né? Mas também é a mesma coisa. Ele tem aqui a movimentação dos eixos, tá? Aqui tem a movimentações de jogue, automática, MDI, bloco a bloco, tal, tá? Da ciclo start, ciclo stop e assim por diante. Então, se observar, tudo a mesma coisa. Aqui tem um comando Siemens 810 para torno modelo Index MC200. Também tem a mesma coisa. Ó. Aqui é a movimentação de eixo. Aqui movimentação de eixo. Ó. Positivo e negativo. Aqui tem os overrides, ó, de avanço, de rotação. A seleção MDI, joga, está aqui. Botões de emergência. Botão de porta, tá tudo aí. Botão liga, desliga motores e assim por diante. Então, nós vamos ver agora o que é cada um disso. Tá legal? Bom, a primeira tecla que nós vamos falar agora vai ser a tecla de emergência, essa tecla aqui vermelha. Ela aparece em destaque em todos os painéis CNC e algumas partes a mais da máquina também, tá? Então, vamos ver o que essa tecla representa. Tecla liga, desliga emergência. Em todos os painéis de operação existe um botão cogumelo para desligar a emergência. Quando que você desliga? Quando vidas humanas estiverem em perigo, quer dizer, você está vendo que aconteceu alguma coisa que pode machucar alguém, não precisa ser só a vida, mas ferir alguém, qualquer coisa assim, que a máquina está fazendo um processo que vai causar dano em alguém, que você tem que desligar a máquina imediatamente e você aperta esse botão. Quando houver perigo de dano à máquina ou na peça, quer dizer, você quebrou uma ferramenta pesada lá, está danificando a máquina, está forçando a máquina, a peça e tal. Isso aí seria o principal, né? Então por que ela tem esse formato cogumelo? Olha, tem essa posição. Para facilitar o operador, se ele tiver com a mão ocupada, com o cotovelo, com o peito, com as costas, ele encostou, empurrou para dentro dessa tecla, aciona a parada por emergência, tá? Por isso que ele é assim. A cor vermelha para identificar bem essa tecla no painel ou em alguma parte da máquina, dá destaque, né? E ela tem esse formato, então, para isso aí. Você tem, de qualquer forma, se você está com a mão ocupada, com as costas ocupadas, com o peito, você entra de cabeça aí e para essa máquina, com a testa você para essa máquina, tá? Então não tem como não acionar essa tecla. Então, desliga a emergência.
não pode ser usada para interrupção de operação ou simplesmente para desligar a máquina. Então, evitar, cada vez que você vai desligar a máquina, bater emergência, tá? Porque ela desarma disjuntores, ela desliga de uma forma mais agressiva, tá? Então, você não vai ficar usando isso aí de uma forma que você quer parar a operação, para com a emergência. Ativando, desliga a emergência. Parando imediatamente, para todo o movimento imediatamente, quer dizer, cai todos os motores, desliga todos os motores hidráulicos, detida o fuso de acionamento de avanço, para os avanços, desliga as válvulas hidráulicas e pneumáticas, mostrado na tela um aviso, desliga a emergência. Então, tudo isso aqui acontece quando você desliga a emergência. O principal de tudo é que ele desliga os motores. Então, desligou os motores, automaticamente cai tudo, cai avanço, cai rotação, cai hidráulico, cai tudo. Tá? Então, e aí mostra esse aviso na tela, que foi parada por emergência. Isso é um alarme que mostra na máquina. Né? Perigo de quebra-ferramenta. Ativando o liga-desliga durante a usinagem, existe o perigo de quebra de ferramenta. Por quê? A ferramenta está girando, está cortando, você desliga com a emergência, o inserto que está vindo numa velocidade de corte, ela diminui bruscamente, ela causa um impacto no fio de corte, pode provocar quebra. Normalmente quebra, tá? Destravar o botão de emergência. Como é que se destrava isso para voltar a trabalhar com a máquina? O botão cogumelo desliga a emergência é destravado por um giro à esquerda, mas mas o destravamento do botão não provoca start automático da máquina. Então, quer dizer, você gira ele só sai da emergência, né? Você tem que cancelar o alarme, você tem que voltar a ligar os motores, afastar os eixos, tem um procedimento para voltar a trabalhar, tá? A função do dispositivo desliga emergência deve ser testada a cada 50 horas. Para quê? Para um momento de emergência mesmo, de repente não funciona, e aí você fica na mão. Para evitar que isso aconteça, de vez em quando, aí está indicando 50 horas, você desliga a emergência, vê se para tudo, se cai os motores, e se isso não acontecer, você tem que procurar fazer esse reparo de manutenção. Tá? Para voltar a trabalhar com a máquina depois da emergência, não há necessidade de referenciar novamente a máquina, ela não perde a referência. Ela só vai desligar os motores e parar onde estiver. Né? O que você vai ter que fazer? Gira o botão para a esquerda, ele pula para fora novamente, porque quando você aperta ele fica travado para dentro. Girando a esquerda ele pula para fora, uma mola joga ele para fora, e aí você vai ligar novamente os motores, cancelar o alarme, né, com o reset no painel da máquina, apertando o reset. Nós vamos ver como é que funciona a tecla reset, né? Apenas apertando ela ele já libera esse alarme. Aí se tiver um eixo, por exemplo, a ferramenta dentro da peça, você tira com cuidado, vai na operação jogue, tira com cuidado, faz todos os afastamentos, retira a ferramenta, vê se tem a ferramenta quebrada, repõe. Você faz toda a operação para voltar a trabalhar com a máquina. E faz a retomada de ciclo, conforme nós vamos explicar mais para frente como é feita a retomada de ciclo. Tá? Isso é o procedimento normal para quando para com a emergência. Se você, no momento que está trocando o pallet, para tudo no meio da troca de pallet, existe um vídeo logo no começo nosso, parece que é o vídeo 11 ou 12, que fala como é que é o procedimento depois de interromper a troca de pallet, ou por uma queda de energia, ou com uma parada por emergência. E também, se você está trocando ferramenta e para na emergência também, com o braço no meio do caminho, porta aberta, tudo no meio, vai travar ali, você não vai conseguir voltar a trabalhar normal. Então você tem um procedimento, que nesse vídeo 12, tem um vídeo 12 ou 13, eu não lembro bem qual é a sequência, tá? Um é sobre a troca de pallet e outro vídeo é sobre a troca de ferramentas, quando há interrupção durante o processo, tá? Isso é uma sequência que tem que ser feita com cuidado e capricho, porque senão você não consegue voltar a trabalhar com a máquina mais, ela fica travada no alarme, tá? Bom, como que você vai trabalhar com a máquina? Na aula passada, nós vimos que a primeira operação que você vai fazer quando vai começar a trabalhar com a máquina é ligar a chave geral, então deixa a máquina energizada. Com a chave geral ligada,
É dado um start no painel de operação, né? As telas começam a ser carregadas, né? Serem carregadas, e a máquina fica já pronta para inicialização do trabalho, tá? Isso é inicialização de um trabalho. Então, qual que é o próximo procedimento? É você ligar os motores, tá? Então, a próxima etapa aqui você tem que ir no botão liga, desliga hidráulico, a lâmpada verde, quando ela está ligada, acesa, os motores estão ligados. A lâmpada vermelha, se você apertar essa tecla aqui, apaga essa lâmpada aqui. Elas apagadas é motor desligados. Motores desligados. Todos os motores, tá? Normalmente, eles se encontram em posições estratégicas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Este aqui é o botão de liga, e aqui é desliga os motores. Se a gente for para outros painéis, aqui, ó, esse aqui, ó, de torno Siemens aqui, é o liga, desliga os motores. Ele é aceso, é ligado, se você apertar ele novamente, ele desliga. Então, primeiro toque ele liga, segundo toque ele desliga, e vice-versa, vai alternando. Luz ligada, tecla ligada, motores ligados. É essa tecla aqui nesse motor do torno Index MC200, que é o comando Fanuc 810. Se for para um outro painel aqui, Fanuc, aqui liga, ó, esse verde aqui liga, aceso, ó, e o vermelho desliga os motores. Botões de liga, desliga bombas de refrigeração. Então, isso aí aparece no painel da máquina, às vezes com simbologias das mais diversas. Ela pode aparecer assim, com o botãozinho posição 1 ligado, posição 0 desligado. Pode aparecer assim no meio do painel, ó, o coolant, né, on, off ou automático, né, você pode deixar desligado, ele ligado ou no automático. Aqui num botão só, a lâmpada acesa, você liga aqui, ele acende a lâmpada, se a tecla ficar acesa, está ligado as bombas de refrigeração. Se tiver apagada a lâmpada, desligado. Aqui também pode ter uma chavinha, tipo 3 posições, ó. Número 1 desligado, número 2 ligado ao motor das bombas e ligado às válvulas. Então essa aqui também é uma opção. Ou assim, também com 2 botões. Um aqui ligado, aceso, ligado aqui, aceso, ligado no 0, desligado, tá? Então tem várias formas de aparecer, né? Então você pode ter ele aqui no caso, ó, a refrigeração ela está aqui, né, ó, aqui nesse ponto aqui, 1, 2, 3, nesse Siemens, né? Você pode estar ligando dessa forma nesse painel aqui, ó, né? Coolant, você pode ter dessa forma aqui, ó, botãozinho ligado, lâmpada ligada, apagada, aqui 1 ligado, 0 desligado. Aqui também não aparece, mas ligado e desligado na lâmpada. A lâmpada aqui no botão 1 ligado, botão 0 desligado. Então, voltando aqui na nossa condição, né? Ligar e desligar lubrificante de refrigeração. Desliga lubrificante de refrigeração de preparação com usinagem úmida, a chave giratória deve estar em ligado. Bom, como que funciona essa condição de ligar essas bombas? Isso quer dizer, quando você fala ligado, não quer dizer que ele está jorrando refrigerante na máquina lá ou não. Ele está ligando as bombas estão em atividade para quando, num processo automático, lê a função M8, liga a refrigeração externa, lê a função M21, liga a refrigeração interna, lê, por exemplo, M7, liga as duchas de refrigeração em cima, que nem um chuveiro de refrigeração. M20 pode ligar o ar comprimido dentro do sistema de refrigeração. Por baixo das mesas, por exemplo, quando eu troco o pallet,
Existe uma ducha de lavagem do pallet que fica direto jogando água ali, lavando para não acumular cavaco, para quando for trocar o pallet não sujar aquela área. Então quando você liga as bombas, aquela área ela fica ligada já. É o normal ficar ligada, lavada o tempo inteiro. E aí o resto vai funcionar dependendo do acionamento do programa. Tá? Então isso quer dizer que você liberou as funções de refrigeração. Se você começar, a maioria das máquinas, quando você começa a trabalhar em automático, ele dá um alarme que as bombas de refrigeração estão desligadas. Por quê? Porque quando ele lê uma função M8, por exemplo, que liga a refrigeração externa, ele não vai ligar porque a bomba está desligada. Tá? Então, ele exige que uma das condições de você começar a processar um programa em automático seria as bombas de refrigeração ligadas. E para ligar é isso que a gente viu aí. Legal? Botões de trava, destrava, porta de operação. Então também tem várias opções nesse painel, né? Por exemplo, um botãozinho só. Se apertou, ele fica aceso, porta travada. Então está o desenhinho aqui, ela está travada. Quando ela estiver apagada, é porque ela está destravada. O travar e destravar, para o gerenciamento da máquina, ele entende como se tivesse aberta a porta. Então, com porta destravada, existe um alarme que não deixa a máquina trabalhar em automático, por segurança do operador. Então, quando você fecha a porta, você tem que acionar o botão de travar. Quando você for abrir a porta, aciona o botão de destravar. Tá? Estando destravada ou não, mais uma vez, a porta estando destravada, a máquina entende porta aberta. Para a máquina entender porta fechada, ela deve receber o sinal de porta da área de operação travada. E para ela travar, elas têm que estar fisicamente fechada. Então, aqui num botão só você pode travar e destravar, né? Aqui um botão que abre, outro que fecha. Quando ele acende, aqui é porque ele já fechou a porta, isso aqui é automático. Se apertou, ele abre a porta sozinha, e quando acende é porque ele fecha. Aqui ele abre, é que ele fecha. Então é tudo automático. Você fica segurando o botão, ele abre a porta e acende essa lâmpada. A porta ficou aberta. Aí você aperta isso aqui, ele vai fechando a porta até fechar completamente, e acendeu aqui, ele está travado. Tá? Aqui é o conjunto de portas, tudo independente, o fechamento, o travamento, né? A PC é da estação de carga, de troca do pallet, Automatic Pallet Change, a troca automática do pallet. Aqui é a porta do magazine, lá onde você troca a ferramenta, também para se travar e destravar. E aqui é a porta do operador. Tá? Então, basicamente, para a máquina estar trabalhando, ela tem que estar com a porta do magazine e do operador travada. A do pallet não. Tá? O pallet ele tem que estar travada para fazer a troca. Se o seu programa, ou você pedir para fazer uma troca, e o pallet e essa lâmpada não estiver dando sinal de travada, ele não permite a troca de pallet. Tá? Então, porta de proteção da área de trabalho. Solicitação, travar, destravar, porta de proteção. Lâmpada pisca no início da solicitação. Quando é automática, que ele está em processo de abrir ou fechar, ele fica piscando a lâmpada até ele ficar acesa de vez, que é quando ele abriu ou fechou. Né? A lâmpada ilumina com a porta destravada, conforme o caso aqui. Né? Esse aqui não seria nesse caso aqui. Ó. Estando porta destravada, a máquina não permite qualquer operação, nem que seja em jogue. Tá? Isso para que o operador não corra risco nenhum de acidente. Porque às vezes o pessoal até entra lá dentro. Não é aconselhável, por medida de segurança, entrar dentro da área de operação da máquina para fazer uma manutenção de um dispositivo ou de uma ferramenta. Às vezes o pessoal faz isso. Então, imagine se isso pudesse fazer o programa operar. Um funcionário que está dentro da área de trabalho, o programa dá um ciclo start lá sem querer e parte usinando com o operador dentro. Né?
é risco de vida, né? Então isso não permite. Agora existem certas empresas onde o pessoal faz um processo chamado jampear a porta. O que ele faz? Ele engana a máquina. Ele põe no sensor de porta fechada uma chapinha imitando a porta fechada, como se porque quando a porta fecha, ela entra com uma chapinha dentro de um sensor e quando ela abre, essa chapinha sai. Fechou, essa chapinha entra, abriu, essa chapinha sai. Então o que ele faz? Ele pega, põe uma chapinha lá dentro para a máquina entender porta fechada, só que a porta está aberta. E trabalha com a porta aberta. Isso aí corre risco de segurança. Se você tem uma empresa, não deixe isso acontecer. Por quê? Se um operador acontece um acidente ali, ele pode processar a família, pode processar a empresa e querer danos por um trabalho sem a segurança. Por quê? Veja bem, o fabricante de máquina ele produz uma máquina com essa segurança de porta fechada. Aí o advogado da família solicita um perito em mecânica que vai fazer um laudo na máquina e observar que essa máquina não seria possível trabalhar de portas abertas e que não seria possível trabalhar com alguém lá dentro, no caso o operador que faleceu ou que se acidentou ali. Aí vai consultar o fabricante da máquina dentro do processo jurídico e aí foi confirmado que a máquina não permitiria trabalhar de porta aberta. E aí quem que vai perder? A empresa vai perder esse processo tranquilamente. Qualquer juiz daria ganho de causa para a família, porque a máquina está trabalhando fora das condições de trabalho, de segurança. Então, eu sugiro a você que está ouvindo esse vídeo, que tem responsabilidade pela empresa, não permitir que isso aconteça. É muito mais prático, né? Certas operações que você vai fazer, a porta aberta ajuda bastante. Por isso que o pessoal faz, não faz à toa, faz porque ajuda. Mas não é aconselhável fazer isso. Tá? Toda empresa que eu visito, que eu dou curso, eu oriento o pessoal a não fazer isso. Primeiro, porque eu não quero que ninguém se machuque. A primeira coisa é evitar que aconteça um acidente. Eu quero proteger, primeiramente, a vida e o bem-estar do operador. E segundo, eu quero proteger a empresa que dá emprego para esse operador também. E que às vezes nem sabe que está acontecendo isso dentro de fábrica. Tá? E às vezes não é nem culpa do operador, alguém da manutenção que vem, faz e larga isso feito. Vai fazer uma manutenção na máquina, jampeia e larga jampeado. Ou um preparador da máquina, que não é nem operador, para facilitar a preparação dele, ele faz isso e larga assim. Tá? Então fica essa dica, pessoal. Tá? Trabalhem por isso, não deixe que isso aconteça. Chave libera ou não libera a operação de controle remoto ou handler. Então existe esse controlinho aqui, vários modelos, pus um controlinho aqui de modelo qualquer, que tem todas as funções que você tem no painel da máquina, ele tem aqui. Inclusive os overrides de avanço, tudo que nós vamos ver, ele tem aqui. Operacionalmente você pode operar, isso aqui é muito usado em máquinas grandes, em mandriladoras grandes, onde a usinagem está acontecendo bem longe do painel, você não consegue enxergar as duas coisas juntas. Então você leva esse remoto mais próximo da usinagem. Agora tem muito fabricante de máquina pequena, centros de usinagem pequenos, que eles colocam isso aqui. Eu não vejo utilidade para isso, tá? É um custo que é perdido, tá? Então aqui, é o sinal onde vai ele, onde ele possa ser instalado. Esse caso aqui, não foi instalado. É um sinal que ele seria instalado aqui com uma chave, onde eu levar para a posição 1, ele fica ligado, aí desliga o painel, as operações das teclas dessa operação do painel, né? Todas as teclas de operação, elas ficam inabilitadas e vem para o aparelhinho. Tá? No 0 volta para o painel e desliga do aparelhinho. Tá? Pode ser ligado assim, pode ser ligado de uma chave chamada handler, tá? Ou aqui também 1 e 0, né? Aqui seria onde iria o aparelhinho, ok? Mas isso é muito especial, tá? Então tudo que nós vamos falar, todas as teclas ou de operação que nós vamos falar que estão envolvidas, né, que seria a área de operação, a área de controle,
né? Todas essas teclas aqui elas estão no aparelhinho, esses volantinhos aqui de override e tal. Então tudo isso ele inabilita aqui e habilita no aparelhinho, tá? Então não tem muita novidade esse assunto. Então tudo que a gente falar das teclas de operação serve para esse aparelhinho também. Nós acabamos de falar que as máquinas não trabalham com portas abertas, tá? Mas existe, para uma operação jogue, uma operação que permite que isso aconteça, tá? Então existe uma chave que libera e que não libera a operação de porta aberta, tá? Normalmente ela fica na posição 0 aqui, ó, não liberado, trabalhar com porta aberta, tá? Aqui 0 não libera, 1 libera. Aqui é a mesma coisa, libera, não libera. Aqui, ó, chave, posição 0. Então todos os painéis das máquinas, elas têm essa condição de liberar ou não liberar. Só para movimentos em jogo. O que é movimento em jogo? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. São movimentos manuais. Você movimenta a máquina como se fosse uma máquina convencional. Você movimenta um eixo, e depois movimenta outro, um eixo por vez, sempre. O jogger permite um eixo por vez. Selecionado aquele eixo, a posição vai para a posição negativa ou positiva do eixo. E através de um toque, de aperto de uma tecla de movimentação, né? E serve para você poder fazer uma preparação de máquina. E às vezes você está com algum relógio, alguma coisa que te permite olhar mais de perto, sem entrar dentro da máquina, mas te permite com segurança observar alguma coisa com a porta aberta, tá? Que tem algum relógio lá dentro, que tenha alguma ferramenta que você quer ver tocar, dar aquela riscadinha na peça e tal. Só que, por medida de segurança, essa função só funciona com um sistema chamado bimanual. O que é isso? Por segurança do operador, para que ele não coloque a mão dentro do processo e corra o risco de um acidente com a sua mão, o sistema obriga que ele use um bimanual. Uma mão vai apertar a tecla que vai movimentar o eixo e a outra mão vai ter que estar ocupada. Como que eles fizeram? Existe um botão, esse botão aqui do lado, ó, tá? Que você tem que ficar apertando. Se você tirar a mão, o dedo dele, ele para o eixo de movimentar imediatamente. Então essa função de liberar movimento com porta aberta, ela funciona apenas em jogue e com você usando um dedo apertando esse botão aqui, ó. Então esse aqui é de um Fanuc, de um Siemens, esse aqui é de um Fanuc, ó. Eles são bem parecidos. Aqui libera e aqui o botão, tá? Esse aqui é de um Siemens também. Aqui é de Siemens. Então vamos ver aqui, ó. Operação de preparação com porta aberta. A operação de preparação em combinação com a tecla de confirmação. Então a tecla de confirmação é essa tecla aqui. Os movimentos dos eixos e as rotações dos fusos com a porta de proteção aberta. Então você pode até girar o fuso também. É o jogue, tá? Você movimenta o fuso, pode movimentar o fuso e pode movimentar eixo por eixo, tá? Então o que é essa tecla de confirmação aqui? A tecla de confirmação possibilita a combinação do interruptor de chave de operação de preparação, a execução de movimentos de eixos e rotações do fuso com porta aberta, com porta de proteção aberta. Deslocamento com a porta de proteção aberta são possíveis no modo de operação jogue, também em NC, medida incremental, jogue contínuo e jogue incremental. Nós vamos ver como que isso aqui, mas na verdade os dois são jogue. Esse INC aqui é incremental. A tecla de confirmação é acionada em conjunto com a tecla de direção, para o sentido mais ou menos, quer dizer, sentido positivo ou negativo do eixo. Vamos dar uma olhadinha aqui, como que funcionaria esse sistema, tá? Então pessoal, ó, isso aqui no comando Siemens. Vamos supor que eu quero movimentar o eixo X. Então eu seleciono o eixo X, está vendo uma luzinha verdinha aqui acesa? Ó? Está selecionado o eixo X. Seleciono aqui o jogue, está vendo aqui a luzinha verdinha selecionada, a função jogue? Então, ó, está selecionado movimentação em jogue, quem vai movimentar o eixo X. E aqui, ó, para mais ou para menos. Então, se eu apertar aqui, ele vai andar num movimento contínuo, tá? Dependendo também do override, o avanço, a velocidade de avanço dele vai depender do override. Se tiver 0 aqui, ó, como está aqui, ele não vai andar. Eu posso apertar, ele não vai andar. Então eu tenho que abrir o override
Aí eu posso abrir de 0 a 120%. Vamos supor que eu abri 100% do override. Então ele vai andar numa velocidade de avanço, eu apertando para mais ou para menos, uma velocidade de avanço continuamente no sentido positivo, se for positivo, ou sentido negativo. Essa velocidade de avanço, ela é configurada no sistema da máquina, tá? É uma velocidade lenta, relativamente lenta. Se eu quiser ela um pouco mais rápido, eu aperto esse botão junto aqui, ó, rápido, daí aperto com um dedo aqui, outro dedo aqui, tá? E com a outra mão eu vou ficar apertando aqui, dando com a chave aqui, ó, de liberação, a chave está virada para o 0 aqui, ó. Vou ter que colocar a chavinha aqui e virar para o 1. E aí apertando um dedo aqui, uma mão aqui e a outra apertando mais ou menos com o eixo selecionado, ela vai movimentar. Legal? Então é assim que funciona uma movimentação com porta aberta. Ok? E se for fazer rotação, esse aqui não tem a função de girar o fuso em jogue. Mas tem máquina que tem e isso é permitido também apertando aqui. Ok? Se eu quiser movimentar o Y, eu aperto a tecla Y, daí vai essa luzinha verde que está acesa aqui vai apagar e vai acender no Y. Então eu tenho aqui 9 eixos, então dependendo do eixo selecionado é o que vai movimentar, apertando para mais ou para menos no sentido daquele eixo. Se você quiser saber, existe um curso de programação nosso que nós já falamos sobre eixos para máquinas operatrizes com comando numérico. É bem determinado, eixos, origens, tal, dá uma olhadinha nas capinhas lá, você vê lá o vídeo que existe isso para tiver alguma dúvida com relação a eixo. Nesse comando simples aqui, a tecla bimanual está aqui, ó, tá? Então, uma mão você tem que ficar virando ela tem uma mola que ela volta para o lugar, então tem que ficar o tempo inteiro girando. Eu giro essa tecla aqui para a direita e aqui eu vou fazer a movimentação do eixo. Se eu quiser movimentar o X para mais ou para menos, o Z para mais ou o Z para menos, e aqui é o rápido. Então eu vou movimentar em jogue, selecionar aqui em cima o modo jogue, né? Que tem a chavinha que eu levo para o modo jogue, tá aqui, ó, jogue manual, ó, tá? Jogue manual, e aqui eu levo o movimento segurando aqui com a porta aqui, tá vendo? A porta vai estar aceso aqui, aberta, abre, está aceso aqui. E aí você vai conseguir fazer o movimento segurando com uma mão aqui e a outra apertando aqui. Já nesse comando FANUC, olha, a chavinha de liberação de porta aberta está aqui, ó. A posição 0 aqui não permite, virando para a posição 1, olha, uma mão tem que estar aqui, ó, apertando esse botão. Esse aqui que é o botão que libera. E aqui está a chave dos movimentos, ó. Aqui está o X, o Y, o Z, o quarto eixo, o quinto. Então aqui você seleciona o eixo. Então aqui acende, você seleciona o X, acende a tecla X, coloca aqui na posição jogue, acende a posição jogue. Aí esse botão menos, aqui é o botão mais, e aqui é o botão de avanço rápido. É como eu expliquei no Siemens, funciona a mesma coisa, só que está em posição diferente, com teclas diferentes. É aquilo que eu digo, é tudo igual, muda assim o formato da tecla, o jeitinho de apresentar, mas tudo mais ou menos tem as mesmas coisas. Acende, tecla de acende e apaga a lâmpada na área de trabalho. Então, tecla acesa, lâmpada ligada. Tecla apagada, lâmpada desligada. Então, você tem uma tecla aqui, você quer acender a lâmpada lá da área de trabalho, você ligou aqui, ela acende a lâmpada aqui e acende lá dentro. Quer apagar, apaga aqui e apaga lá dentro. Muitas máquinas não têm essa tecla, porque você ligou a máquina, ela já acende a lâmpada. Aí às vezes o pessoal quer, para economizar energia, de ficar com a lâmpada à toa ligada, às vezes na hora de almoço, ou de um turno para outro, que eles deixam a máquina ligada, não quer desligar e tal, eles acabam colocando um interruptor externo para apagar a lâmpada e acender a lâmpada da área de trabalho, tá? Mas tem máquina que tem esse recurso, ok? A maioria das máquinas atuais não tem. Chave ativa, desativa o freio do eixo vertical, o Y ou o Z, né? Então, se é uma máquina horizontal, o eixo que faz o movimento vertical é o Y. Se é uma máquina vertical, o movimento vertical é o Z, tá? Então, o que seria ativa, desativa o freio?
Então aqui está a chavinha, aqui ativa ou desativa. Ó. Aqui está ativado, se eu virar para o 0 desativa. Aqui está ativado, isso aqui é um de um Fanuc, aqui é de um Siemens. Tá? Aqui está desativado, né? Então vamos lá ver. Ó. Aqui, ó, essa chavinha aqui, ó, tá vendo? Tem o símbolozinho do freio, está no 0. Tá? Então vamos ver o que é aqui. Ó. Solta o freio. Os freios de retenção dos eixos são soltos para que os eixos possam ser movimentados com os motores desligados. Com o interruptor da chave é selecionada a função solta freio, que no caso é essa chave aqui. Ó. Tá, então deixa eu explicar melhor isso aqui. Então, quando uma máquina está ligada, esses eixos que fazem movimento vertical, no caso uma máquina horizontal o Y e numa vertical o Z, existe um motor lá em cima com um fuso que segura todo o peso daquela carga que existe ali que sobe e desce, preso como se fosse uma morsa no motor. Né? Então pense e raciocina comigo, como se o motor, o carro que sobe e desce é como se fosse uma morsa em pé e em cima tivesse o motor, né? Já fizeram uma aula sobre isso na parte construtiva, da parte de construção de máquina, tem aí nas capinhas aí lá no começo. Tá? Então o motor segura através desse fuso central que segura toda a carga, ele segura o peso de toda essa estrutura de movimento sobe e desce do fuso, das ferramentas e tal, né? Então, quando eu desligo, cai energia, por exemplo, tem uns freios automáticos que tem que funcionar, porque senão cairia tudo. O fuso interno giraria em vazio e todo aquele peso faria ele girar e cairia em cima da mesa da máquina. Tá? Então por que não cai quando eu desligo a máquina? Porque é acionado um freio mecânico através de molas, sistema de molas, que já faz uma retenção em milissegundos. Ele já se cura. Então quando cai a energia, ele cai aí uns décimos apenas. Tá? Por isso que às vezes quando você trabalha numa máquina, por exemplo, horizontal e está fazendo um mandrelamento de um furo, que a ferramenta está dentro do furo, é uma ferramenta cara, o que você faz? Você aciona via programa um freio provisório, já fica freado. Por quê? Até terminar de entrar e sair com a ferramenta. Por quê? Porque se cair energia e não tivesse esse sistema, quando cai energia, até o acionamento desse freio, esses milissegundos, aquela cai esse pouquinho, é perigoso quebrar a ferramenta, danificar a peça. Às vezes é uma peça caríssima, não pode danificar esse furo. Então, é acionado via função M, um freio no eixo Y. E depois que você tirou a ferramenta de dentro, é desativado o freio com o eixo Y. É um freio suplementar a esse aí, né? Porque esse aí é o que entra automático, ele é um sistema de segurança do equipamento, tá? Então desligou o motor, esse freio está atuando, você nem percebe, mas está atuando. Desligou a máquina, está atuando. Parou a energia, está atuando esse freio, tá? Ele sempre está atuando. Então por que existem essas chaves que faz com que ele desativa o freio? É porque às vezes você precisa fazer uma manutenção e tem que estar com o motor desligado. Como que você vai fazer a manutenção, movimentar o eixo com o motor desligado se ele está travado no freio? Então precisa destravar. Então essa tecla é uma tecla, não é para operador, é uma tecla para manutenção, é uma tecla de uso mecânico. Tá? Então estou explicando isso porque tem muita gente que vê isso na máquina e não sabe o que é. E nem sabe para que serve. Tem muita gente de manutenção também que não sabe para que serve. Tá? Então, qual que os cuidados que tem que ter? Ó? Perigo de colisão devido do eixo em queda. Tá? Se você desativar ele sem calçar, ele vai cair, porque ele não está segurando nada, ele está solto, está sem motor ligado. Tá? Com os acionamentos não tem autorretenção, a unidade de trabalho pode cair por causa do próprio peso, provocando uma colisão. Vai colidir lá embaixo, vai cair na mesa, vai cair em cima do barramento, alguma coisa. Então qual que é a medida? Calçar a unidade de trabalho antes de soltar o freio. Tá? Então,
O que tem que fazer? Calça e desliga os motores, desativa a chave para poder desativar os freios.